Muito boa noite a todos. Estamos felizes de estar mais uma vez aqui às 8h30 da noite com vocês na TV Aberta em mais um programa Alfredo Scaff Convida. E hoje o nosso convidado é uma pessoa muito especial do meu convívio, um advogado brilhante, extremamente dedicado ao que ele gosta de fazer, o Dr. Eduardo Alvim, que é doutor, mestre, professor do curso de especialização, do curso de doutorado, mestrado em Direito Processual Civil da PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Vem de uma família extremamente tradicional, um escritório super tradicional na área civil em São Paulo, e é uma honra estar aqui conosco hoje, divulgando o seu livro maravilhoso, Comentários ao Código de Processo Civil. Obrigado pela sua presença, doutor Eduardo. Ora, Alfredo, prazer estar aqui conosco. Ora, Alfredo, o prazer é todo meu. O convite me deixa muito honrado, o seu programa é um programa muito prestigiado, é uma boa oportunidade para nós estarmos aqui discutindo as inovações do projeto do Código de Processo Civil, que está em vias de ser aprovado na Câmara dos Deputados. É verdade. Doutor Eduardo, o Código de Processo Civil, que nós estamos falando para um público que é de advogados, mas também de pessoas que não estão com muita intimidade na área jurídica, o Código de Processo Civil é aquele que instrumentaliza todas as normas civis do nosso país, né? Inclusive as normas trabalhistas também dependem do Código de Processo Civil. Essas alterações que estão sendo discutidas agora no Congresso Nacional já há muito tempo, como é que o senhor tem acompanhado e quais são as principais alterações que vão melhorar, dar mais eficiência no mundo jurídico para a nossa classe de advogados? Alfredo, eu tenho a impressão que o Código mexeu em diversos pontos nevrálgicos. É preciso que se tenha em mente que o Código só não resolve o problema da morosidade da justiça. A morosidade da justiça no Brasil, que é o principal problema com que a gente se defronta, é o principal problema de descrédito da população em geral do judiciário, tem várias causas, né? Mas uma delas, com certeza, residia num Código de Processo Civil muito arcaico. A gente tem um código hoje, o código vigente hoje é um código promulgado em 1973, cujo anteprojeto é de 1964, portanto tem 50 anos. E, evidentemente, esse código já não mais atendia à realidade que nós vivemos hoje. É nesse sentido que eu acho que o projeto do novo código veio adequar-se à nova realidade que nós estamos vivendo. É verdade. Adequar a nova realidade quer dizer mais ou menos o seguinte, para quem não é do mundo jurídico. O código foi promulgado em 1973. Os valores mudaram muito, né, doutor Eduardo? A chegada da informática, a velocidade das informações, o judiciário já precisa de normas novas. O Código de Processo Civil é uma instrumentalização de via rápida, ou, se tiver arcaico como está, acaba atrasando os processos, né, doutor Eduardo? Quer dizer, precisa renovar porque o mundo mudou, os valores mudaram e o fato mais valor precisa de uma norma nova, né? Você sabe qual é o principal problema, Alfredo, na minha opinião? O principal problema que realmente torna o acesso ao judiciário uma ficção no Brasil é que você entra, mas você não sai. Ontem à noite, eu estava jantando com o professor Joaquim de Assis, que é meu sócio e coautor desse livro, e nós estávamos conversando o seguinte, estávamos com outros amigos, e um dos amigos dizia o seguinte, olha, eu conversava com meu pai advogado, que já é um homem de 80 anos, e ele dizia o seguinte, quando eu me formei, isso é uma estatística razoavelmente aceita, né? Um processo demorava 3, 4 anos para transitar em julgado no Supremo Tribunal Federal. Hoje demora de 15 a 20. Quer dizer, óbvio e evidentemente, essa é uma realidade com a qual, de algum modo, a gente não pode continuar convivendo. Não, não podemos. É impossível. Imagina como é que fica o cliente. O advogado, é ele e o cliente conversando. Que cliente que aguenta conversar 15 anos, doutor Eduardo? Quer dizer, é uma coisa completamente fora de moda, fora do comum. Não existe prestação jurisdicional, satisfação. O que o advogado pode prestar com uma justiça que dura 15 anos? E com tantos recursos que, na verdade, não trazem novidade nenhuma para a decisão. É um problema, na verdade, multifacetado, né? Porque ele afeta a vida da pessoa física, principalmente quando o cliente é pessoa física, né? Um cliente que entra no judiciário com 60 anos sabe que possivelmente não vai ver terminar o processo. Esse é um grande problema, mas também representa um problema difícil para o advogado. O advogado também não ganha com a morosidade da justiça, que vai desde organizar o seu escritório por uma estimativa de custo. Uma coisa é você programar que um processo vai durar 3, 4 anos. É verdade. Outra coisa é o processo ficar sob a sua responsabilidade durante 20. É verdade. O senhor acha que para
Para essa maior eficiência, nós teríamos que ter um juiz de primeiro grau, quer dizer, o primeiro juiz. Ele teria que ter mais forças, porque o que a gente percebe hoje é o seguinte: deixa o juiz de primeiro grau decidir, porque eu vou recorrer mesmo. Isto é, recorrer é igual a protelar. Esse é o problema da justiça na questão civil. Quem recorre, porque perdeu a causa, acaba protelando a execução da decisão. Quer dizer, não há uma satisfação do direito. Por quê? Porque o processo entrou na fila do recurso, e é isso que o senhor acabou de dizer. O que era para terminar em 3, 4 anos vira 15, por causa do volume de processos e tudo mais. Tem alguma coisa nesse anteprojeto que vai ser votado agora que melhore isso? Olha, na verdade, eu acho que o projeto tentou atacar esse problema sob duas vertentes possíveis. Numa delas, ele procurava valorizar muito o juiz de primeira instância, né? O anteprojeto, que foi elaborado por uma comissão de juristas, que serviu de base ao projeto, que hoje está em tramitação na Câmara, previa que a apelação não ia ter mais efeito suspensivo. Isso seria um grande avanço. Então, enquanto a apelação pende aqui de distribuição no Tribunal de Justiça 3, 4 anos para ser julgada, a sentença já podia ser executada e implementada na ordem prática. Mas se por um lado isso valoriza o juiz de primeira instância, por outro lado tira poder dos tribunais, num sentido que realmente eu não posso concordar. Mas o fato é que voltaram atrás. O anteprojeto previa que a sentença podia ser executada desde logo, que a apelação não ia ter efeito suspensivo, e infelizmente isso caiu na tramitação legislativa, o que significa dizer exatamente aquilo que você falou. O juiz de primeiro grau profere uma decisão e, pela simples circunstância de apelar, essa decisão não produz efeitos nos próximos 3, 4 anos. Isso é um verdadeiro despropósito, na minha opinião. Acho que o anteprojeto, estava correto, caminhava no sentido correto, e infelizmente a tramitação legislativa aí ficou na contramão da história. Eu acho que a valorização do juiz de primeira instância é uma coisa fundamental. Fundamental. A valorização do juiz de primeira instância é a mesma coisa, doutor Eduardo, que valorizar o prefeito. Porque nós convivemos, não é com o governador nem com o presidente da República. Nós convivemos com o prefeito. O prefeito que está próximo da gente. Quer dizer, ninguém vai pedir para o governador asfaltar uma rua. Acontece o seguinte: dos 100% da receita do Brasil, 15% fica com os prefeitos. No judiciário é a mesma coisa. O juiz de primeiro grau, que é aquele que está sentindo toda a causa, ele julga que essa decisão seja absurda. Ela tem que ser corrigida com rapidez. Agora, se a decisão do juiz de primeiro grau é uma decisão correta, é uma decisão que se pode ser executada, não tem sentido valorizar os tribunais superiores. Aliás, quero fazer um parênteses aqui, o senhor sabe disso melhor do que eu. A Suprema Corte nos Estados Unidos se reúne 3 meses por ano. Julga de 10 a 15 processos por ano. O nosso Supremo Tribunal Federal recebe habeas corpus, eu acho que uns 1.000 por dia. No mínimo 1.000 habeas corpus por dia. Como que um tribunal superior, doutor Eduardo, trabalha dessa forma? Como é que 11 ministros admitem um número de processos desse volume? Isto é, isso prejudica o próprio trabalho deles. Então, no fundo, nós precisamos valorizar o juiz de primeiro grau, porque o Tribunal Superior deveria ter uma regra para interposição de recurso. Não é todo recurso que deveria chegar em instância superior. O senhor não acha correto isso? Acho corretíssimo. Acho que esse problema pode ser atacado por 2 vertentes e está sendo atacado. Um deles, Scaf, me permite trazer para você alguns números. Você sabe que as estatísticas do CNJ apontam que o Brasil tem 90 milhões de processos. O que significa dizer, assim, grosso modo, 180 milhões de partes. Sim. Dessas 180 milhões de partes, vai falar, bom, então o acesso à justiça é razoável. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Mas você pega 51% desses processos são das pessoas políticas. 36% são de bancos e 6% são de empresas de tele. Você sabe o que isso significa dizer? Como esses bancos, empresas de tele e pessoas políticas discutem muitas vezes a mesma coisa, eu tenho uma infinidade de processos nesses 90 milhões de causas repetidas. E o que acontece? O Superior Tribunal de Justiça firma uma orientação. O Superior Tribunal de Justiça é um órgão de cúspide, o órgão que diz a última palavra em matéria de lei federal. Supremo, o órgão que diz a última palavra em matéria de direito constitucional. E hoje não existem mecanismos para, enfim, levar que os tribunais locais obedeçam essas decisões. Pelo contrário,
O Código diz que essas decisões do Supremo em matérias repetitivas não precisam ser observadas, decisões do Superior Tribunal de Justiça não precisam ser observadas. Isso, na verdade, é um farisaísmo. É um verdadeiro absurdo. Essas decisões precisam ser respeitadas, É são óbvio. os órgãos de cúspide. Sem dúvida. E o Código feriu esse ponto. Estabeleceu isso, para mim, vai ter uma repercussão muito grande. Decisões dos tribunais superiores têm que ser respeitadas para diminuir esse número enlouquecido de recursos que sobem aos tribunais superiores para discutir a mesma matéria. É absurdo. Decide, não cabe assinatura básica, não cabe cobrar por assinatura básica. E continuam subindo recursos. Isso não tem sentido. Para que eles sejam obrigados, desculpe só te interromper, para dizer a mesma coisa. E de causas envolvendo inclusive o consumidor, que jamais poderiam ter tantos recursos, porque o consumidor precisa de decisão rápida. Não tenha dúvida. Doutor Eduardo, por que a súmula vinculante não pegou? Porque o próprio nome diz que se ela é vinculante, para quem não entende, ela vincula as demais decisões inferiores. Isto é, como o doutor Eduardo disse, uma causa bancária, uma causa de consumidor, que já foi decidida inúmeras vezes da mesma forma, ela passa a ser uma súmula e ela vincula as decisões inferiores até para dar celeridade, para dar eficiência. O senhor está dizendo que isso não está sendo aplicado e como é que fica no projeto de lei dessa mudança do Código de Processo Civil? Está sendo ventilado isso para dar mais força? Porque súmula vinculante que não vincula acaba desmerecendo o Tribunal Superior. Não tenha dúvida. Eu acho que são dois pontos aí. Primeiro, o Código deu muita força para as orientações firmadas mesmo, não precisa nem ser súmula. Então, quando um STJ, por exemplo, decide em recursos repetitivos ou Supremo, essas decisões são obrigatórias. Se você, juiz de um tribunal local, não observar essas decisões do regime do novo Código, a sua decisão vai ser cassada. Sim. Então, eu acho que o Código deu um grande avanço nisso. Agora, por que será que as súmulas vinculantes? Esse é um outro aspecto, porque essas deveriam vincular mesmo, afinal das contas, estão lá na Constituição, desde a emenda 45, não vinculam. Bom, vincular, na verdade, elas vinculam. Mas por que elas são tão criticadas? Eu acho que por dois motivos. A Constituição diz que as súmulas vinculantes elas devem ser editadas em matéria constitucional quando houver uma controvérsia grave, quando houver uma discussão sobre... Será que o Supremo tem observado isso? Não. Eu te reporto, por exemplo, o problema das súmulas vinculantes das algemas. Né? Que espécie de discussão constitucional havia por trás disso para justificar a edição de uma súmula vinculante? Né? Então, eu acho que o Supremo, na verdade, em muitos dos casos, tem fugido dos pressupostos constitucionais para editar súmulas vinculantes e isso contribui para a desmoralização do Instituto. Com certeza. E acaba tendo o maior número de processos naqueles que não podiam julgar tantos processos, os tribunais superiores. Eles mesmos estão causando essa enxurrada de processos nos tribunais superiores. Porque se cabe recurso para tudo, né? Se cabe recurso especial para tudo, se cabe recurso extraordinário para uma série de outras hipóteses, quer dizer, o processo não termina nunca. Isso está errado. Não é possível, doutor Eduardo, que as cabeças pensantes do Brasil, Congresso Nacional, Senado e o próprio Judiciário, não queiram essa mudança. Eles precisam querer isso. E o projeto de lei está abrangendo essa mudança? O que o senhor acha? Eu acho que o projeto de lei, nessa parte, andou bem, ao estabelecer que essas decisões têm que ser observadas e obrigatoriamente pelos juízes inferiores. Agora, e o juiz vai ser punido se ele não observar? Bom, a lei propriamente não prevê isso. A lei prevê que a decisão dele vai ser cassada. Mas eu tenho a impressão que isso pode ensejar uma punição em sede administrativa, né? Sem dúvida alguma. Agora, tem um outro aspecto que eu queria salientar para você, que é o seguinte. Existe um movimento no mundo inteiro, isso ocorre na Itália, isso ocorre no Japão, né? Isso ocorre há muitos anos nos Estados Unidos, isso ocorre na Alemanha, quer dizer, isso ocorre em países de primeiro mundo. De só se levar aos tribunais superiores, é um assunto que você já referiu, ao passar, questões realmente relevantes, né? Isso suscita, por um lado, uma discussão que, na minha cabeça, não tem muito sentido. Alguns dizem, não, mas se eu não puder levar a minha questão para o Superior Tribunal de Justiça ou a minha questão para o Supremo Tribunal Federal, isso seria antidemocrático. E você sabe o que eu te respondo? Não é. Não é mesmo. Não é, sabe por quê? Porque a sua questão interessa só a você. O Superior Tribunal de Justiça, na verdade, e o Supremo Tribunal Federal,
ele tem que proferir, ele é concebido para proferir decisões paradigmáticas que interessem para o país inteiro. Macro. Não é para discutir a questão do Alfredo ou a questão do Eduardo. É verdade. É para discutir teses que repercutem. Então, existe, em relação ao recurso extraordinário, um instituto chamado repercussão geral. Você só leva via recurso extraordinário questões que interessem a sociedade como um todo. E isso melhorou muito o funcionamento do Supremo de 2004 para cá. Existe um projeto de emenda constitucional para instituir a mesma coisa no Superior Tribunal de Justiça. E uma parte da doutrina, uma parte dos advogados acha isso democrático. Eu não acho. Eu acho isso fundamental, isso racionaliza o trabalho do Superior Tribunal de Justiça e dá a ele aquela feição que ele tem que ter constitucionalmente. Ele edita decisões paradigmáticas sobre temas que interessam para toda a sociedade. Sabe por quê? Senão fica essa história. Um recurso demora 15 anos para ser apreciado e prejudica todo mundo. Por quê? Porque o Alfredo pode chegar lá para discutir uma causa que interessa só para ele, o Eduardo também. Então, eu sou radicalmente a favor de instituir para o Superior Tribunal de Justiça um mecanismo similar a esse da repercussão geral. Os tribunais de cúpula não são tribunais como os tribunais locais, são tribunais para editar decisões que interessem para o país inteiro. Com certeza. Por que nos Estados Unidos a Suprema Corte funciona e funciona para editar casos paradigmáticos? Porque você tem o writ of certiorari lá há 200 anos, que faz com que o tribunal tenha uma ampla margem de liberdade, alguns falam em discricionariedade judicial, para selecionar. E o tribunal inferior tem força. Que ele vai julgar. Pois é, correlatamente, a partir desse momento, o tribunal inferior, o tribunal estadual, deixa de ser um tribunal de passagem e passa a ser um tribunal que, na maior parte das vezes, profere a decisão definitiva. Com certeza. Nós vamos a um pequeno intervalo, já voltamos com o professor Eduardo Alvim nessa aula maravilhosa. Obrigado. Luxo não é nada sem resistência. Mitsubishi Pajero Dakar. Para quem gosta do luxo, mas não se contenta só com ele. Voltamos com o professor Eduardo Alvim, discutindo uma série de mudanças na legislação federal com relação à mudança do Código de Processo Civil, cuja votação vai ao mês que vem, já no Congresso Nacional. Doutor Eduardo, o sistema de precedentes, isto é, respeitar uma decisão que já fora repetida muitas vezes pelos tribunais, no sentido de que nem todo recurso possa chegar a um tribunal superior, isto é, fortalecer os tribunais inferiores, executar com mais rapidez as decisões e fazer com que esse procedimento de adoção seja respeitado pelo judiciário e pela advocacia. O senhor acha que isso vai engessar o judiciário ou o senhor acha que isso vai dar celeridade ao judiciário? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que para a nossa realidade particular essas modificações são fundamentais. Elas são, mesmo porque a lei, tanto a lei como a Constituição, prevêem mecanismos de revisão dessas orientações sedimentadas. Existe um princípio que muitas vezes é invocado, não é, para procurar afastar, discutir a legitimidade mesmo dessas, vamos dizer assim, dessas imposições das orientações dos tribunais superiores aos juízes inferiores e tribunais locais, que é o princípio do livre convencimento motivado. Livre convencimento motivado não quer significar que o juiz não tem que obedecer a deliberação do Supremo ou do STJ. Óbvio. O juiz é livre, porque ele é livre de influências externas, ele é dotado de garantias constitucionais, é livre do executivo. Ele é livre para apreciar o que está no processo. Isso, mas ele não é livre para deixar de seguir. O judiciário é um só, forma um todo orgânico, é um poder da federação. Então, eu acho que é uma invocação muito errada essa do princípio do livre convencimento motivado para tentar justificar por que essas orientações sedimentadas, simuladas, súmulas vinculantes não precisam ser seguidas. Tão errada essa orientação, tão errada. Porque o princípio do livre convencimento motivado, embora esteja no Código, está na Constituição. Sim. A Constituição diz lá, são poderes independentes e harmônicos entre si. Executivo, Legislativo e Judiciário. Diz lá no 93.9, toda decisão judicial tem que ser fundamentada sob pena de nulidade. Mas é tão mal invocado esse princípio que, por sugestão de um professor da PUC de São Paulo, o projeto do Código Novo não tem mais o princípio do livre convencimento motivado.
Mudou alguma coisa? Não mudou, porque o princípio do livre convencimento motivado está na Constituição. Com certeza. Mas justamente para que não invoquem mais, não deturpem esse princípio a ponto de dizer que ele impede que essas orientações simuladas e sedimentadas tenham que ser seguidas. É verdade. Até porque o que a gente aprende na faculdade, o que a gente ensina na faculdade é o seguinte: quem é que vai para o tribunal? O juiz com experiência para julgar as causas decididas pelos juízes de instância inferior. Então não tem desculpa. Como é que um juiz de um tribunal inferior, como é que um juiz de primeira instância vai se negar a respeitar um precedente já julgado? Isto é, trocando em miúdos, a jurisprudência, né, o sistema de precedentes, a súmula vinculante. Se o juiz mais experiente, que já passou pela primeira instância, pela segunda, está num tribunal superior, ele tem que sim ser respeitado, até porque eles são compostos de 33 juízes no Superior Tribunal de Justiça e de 11 ministros no STF, isto é, se eles não fizerem uma decisão que valha para todos, quem é que vai fazer? Não tem dúvida. Se errarem, paciência. Sejam os últimos a errar. Sim. Mas é assim que o sistema funciona. E quando eles erram, eles têm humildade para se autocorrigir. Claro. Isso já aconteceu inúmeras vezes. O sistema prevê mecanismos para isso, para instá-los a modificar. Até as súmulas vinculantes podem ser modificadas. Sim, isso o próprio advogado pode provocar? Pode. O CNJ, inclusive, pode provocar isso. Não tenha dúvida. Doutor Eduardo, tem um assunto que eu gosto muito, e o senhor está participando da Comissão de Juristas do Senado, que, paralelamente a tudo que nós acabamos de conversar, vai ajudar demais na celeridade da justiça, que é o Instituto da Arbitragem. Isso foi inserido numa lei do governo Fernando Henrique, me parece pelo Marco Maciel, vice-presidente da República na época. É verdade. Mas até agora o Instituto da Arbitragem ele fica reduzido a, vamos dizer, a camadas superiores da sociedade, a grandes contratos de sociedades multinacionais. Porque o Instituto da Arbitragem, o que ele é, na verdade? É escolher um árbitro num contrato de direito privado para que não haja necessidade de ir ao judiciário que vai decidir da mesma forma como o árbitro decidiria. Isto é, nós não estamos, na verdade, jogando o judiciário no lixo, não é isso. Nós estamos optando por uma forma de resolver um conflito de uma maneira exclusivamente privada. O senhor não acha que isso, inúmeras pequenas causas, milhões de causas, podem ser solucionadas por árbitros? E se eventualmente se a decisão for teratológica, nada correta, pode-se recorrer ao judiciário de uma decisão, vamos supor, maluca, que não tem sentido, mas o árbitro vai ajudar muito a sociedade. O senhor não acha isso, doutor Eduardo? Olha, você tem razão em vários pontos, né? Primeiro, a lei da arbitragem é de 96, mas o Supremo demorou uns 4, 5 anos para julgar um reconhecimento de uma sentença arbitral vinda da Espanha, e só a partir desse momento que o Supremo firmou pela constitucionalidade da lei da arbitragem, que a arbitragem, então, começou a ganhar campo no Brasil. Então, é um instituto que está, vamos dizer, difundido entre nós há 12, 13 anos, né, na verdade. E ele tem realmente esse perfil. O perfil que existe hoje da arbitragem é um perfil de grandes conflitos, grandes corporações envolvidas, disputas milionárias, né? E uma, talvez, das principais modificações do projeto de lei que modifica a Lei 9.307, que hoje está em tramitação no Congresso Nacional, é justamente esse, é dar, de uma certa forma, uma maior amplitude à arbitragem, permitindo, por exemplo, com determinadas ressalvas, a arbitragem na área de direito do consumidor, permitindo a arbitragem na área de direito do trabalho, permitindo a arbitragem envolvendo pessoas jurídicas de direito público, desde que estejam em pauta direitos disponíveis, né? Sim. Então há uma tendência, vamos ver se isso vai, uma vez aprovado, lograr o ter êxito na ordem prática, na ordem empírica, mas há uma tendência de ampliar a arbitragem, que tem várias vantagens, talvez a principal das quais é que não tem recurso. Sim. A decisão do árbitro é a decisão Sim. definitiva, por bem ou por mal. E a pergunta é o seguinte: por que uma causa pequena não pode ser apreciada por um árbitro se as grandes multinacionais confiam suas causas à arbitragem? Claro, essa é a grande pergunta. Isso tem que ser desmistificado. Tem que ser desmistificado, porque o árbitro pode ser um advogado experiente, um ex-juiz, um ex-promotor, pode ser... A OAB pode dar uma grande contribuição na arbitragem e fazer com que determinadas áreas do país
parem de provocar essa lentidão do judiciário, porque o judiciário, na verdade, não é culpado sozinho. Claro que não. Nós não podemos dizer assim, o juiz é lento, o judiciário é lento. Não, o judiciário está fazendo a sua parte e já está muito mais célere do que era antes. Na verdade, o mecanismo da arbitragem precisa ser instituído para deslocar do Poder Judiciário causas que o juiz, o público entender melhor, é um substituto da vontade das partes. O árbitro também. Claro, o árbitro é um juiz. O árbitro é um juiz de fato e de direito. Sem dúvida. Mas, como é que está isso no Senado? O senhor está participando da comissão? Tenho participado. Ela, na verdade, é um projeto de lei originário do Senado, foi aprovado praticamente sem restrições, agora está em tramitação final na Câmara, há uma previsão de ser votado ainda este mês, né? E parece que praticamente sem alteração alguma. Então deve passar. Você tocou num ponto importante, Scaff, que eu gostaria de referir. Primeiro, uma das grandes vantagens da arbitragem é justamente essa, porque você pode escolher um árbitro especializado no litígio. Então você tem, por exemplo, um litígio envolvendo terras. Sim. Você não precisa escolher um advogado para ser seu árbitro. Você pode escolher diretamente um sujeito que entenda daquilo e da sua confiança. Então o árbitro não vai ficar na mão do perito. O árbitro já entende do assunto, tem um conhecimento próprio. Esse é um aspecto muito importante. Não muito utilizado, hein? A maioria dos árbitros são advogados e a função de árbitro não é exclusiva de advogado, absolutamente. Não é. Mas a especialidade da arbitragem faz com que a gente pense, porque as pessoas acham que o juiz sabe tudo. Claro. O juiz é especialista em determinadas matérias, mas o número de matérias que pode ser colocado para um juiz, ele precisa estudar o processo, coisa que o árbitro, eventualmente, já estaria acostumado com aquilo. Julgaria com mais rapidez. Agora, essa lei, ela também feriu um ponto muito importante. Foi objeto de muita discussão, mas ela, a meu ver, caminhou no sentido correto, né? Que é o problema da escolha dos árbitros. Um dos princípios que impera na arbitragem é justamente o seguinte: porque envolve direitos disponíveis, Alfredo e Eduardo, se estão no litígio, tem que ter ampla margem de liberdade para escolher o árbitro que quiserem. Sim. E isso nos põe de frente com o problema das listas dos árbitros. Muitas vezes você vai a uma câmara de arbitragem e tem lá uma lista. Como é que você faz? Aí eu, como advogado de uma parte, eu confio muito para dar um nome assim absolutamente ilibado. O ministro José Carlos Moreira Alves. Sim. É a maior autoridade em direito civil no país. Ah, mas o ministro José Carlos Moreira Alves não figura da lista. Como é que eu faço? Mas eu quero indicar o ministro Moreira Alves. Mas aí eu vou ponderar para o meu cliente, mas ele não figura da lista. Se a outra parte indica um árbitro da lista, será que ele não vai ter mais influência? Paira sempre esse tipo de dúvida, né? Essas listas, na verdade, elas, de um lado, são compreensíveis, mas, de outro lado, elas batem de frente com o princípio que inspira a arbitragem, que é a liberdade de escolha do árbitro pelas partes. E a lei, depois de muita discussão, o projeto de lei ora em tramitação na Câmara, foi muito incisivo nesse ponto, admitindo que as partes escolham árbitros de sua confiança. Sim. A confiança da parte no árbitro é fundamental. E ela dispõe dessa escolha. É claro, é fundamental para a arbitragem. Vamos falar um minutinho do livro? Perfeitamente. Como é que está o livro? Foi lançado quando? Está maravilhoso. Olha, esse livro foi recém-lançado, é a terceira edição de um comentário que nós escrevemos, eu, o meu pai, o professor Rodolvinho, o professor Aquim de Assis, que é nosso sócio. Já tem remissões ao novo código, né? Maravilha. Que está aí tramitando. E vamos ver, acho que ainda o Código de 73 comporta mais uma edição ainda. É verdade. Olha, nós tivemos o prazer hoje, o orgulho dessa aula magna, maravilhosa, do professor Eduardo Alvim, advogado brilhante aqui em São Paulo. Professor, tem muita coisa para a gente conversar ainda, viu? Espero revê-lo aqui novamente. O prazer será todo meu. Alfredo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Até a próxima segunda-feira, às 8h30 da noite. Obrigado para você que nos assistiu e está nos prestigiando nas redes sociais. Muito obrigado.